Salve Maria, fiel católico, eu sou Henrique Sebastião, sou editor do site O Fiel Católico, jornalista católico, e venho hoje trazer atualizações a respeito da grande esperança, a grande expectativa que existe da parte dos fiéis católicos quanto a uma mudança na postura da Igreja, na postura do novo Papa, Leão XIV, com relação à celebração da chamada Missa de Sempre, que de fato é a expressão autêntica da celebração da renovação do sacrifício incruento de nosso Senhor Jesus Cristo no Calvário, a Santa Missa. Ocorre que agora recentemente, em reportagem publicada no dia 1º de julho, a jornalista Daiane Montanha revelou ao portal LifeSite News norte-americano que a avaliação geral do Vaticano sobre a consulta aos bispos, que se acreditava até então ter levado o Papa Francisco a implementar o motu próprio Traditionis Custodes em 2021, o qual suprimiu a celebração da Santa Missa tradicional em latim, esse relatório demonstrou, na verdade, que a maioria dos bispos estava satisfeita com a implementação do Summorum Pontificum de Bento XVI e a manutenção dos grupos católicos tradicionais. E a maioria dos bispos também acreditava, segundo eles relataram, segundo eles responderam, a pesquisa feita, a consulta feita durante o pontificado de Francisco, eles também, os bispos, acreditavam que as mudanças na decisão de Bento XVI fariam mais mal do que bem à Igreja. Aspas. A maioria dos bispos que responderam ao questionário afirmou que fazer mudanças legislativas no Summorum Pontificum de Bento XVI, que autorizava e favorecia a celebração no rito tradicional em latim, causaria mais mal do que bem. Assim definiu o relatório, divulgado agora pela jornalista Daiane Montanha, que contradiz frontalmente a afirmação de Francisco em sua carta que acompanhava o seu motu próprio, Traditionis Custodes. Nessa carta ele declarava que a avaliação dos bispos considerava a implementação da decisão de Bento XVI de liberar a missa tradicional como uma fonte de divisão na Igreja, o que à época e até hoje provoca uma controvérsia sem fim. E isto sim, esta decisão dele sim, com certeza agravou e aprofundou as divisões no seio da Igreja. De acordo com o relatório, a avaliação geral do Vaticano mostra que, embora os bispos tivessem preocupações sobre essa suposta divisão dos participantes da missa em latim, porque boa parte deles rejeita o Concílio Vaticano II e mantém divergências com a linha pastoral da Igreja após esse mesmo evento, a maioria das lacunas, divergências e desacordos que Francisco citou na sua carta, na verdade decorrem da resistência de uma minoria de bispos. Aspas. A maioria dos bispos que responderam ao questionário e que implementaram o Summorum Pontificum de forma generosa e inteligente expressaram satisfação com ele. Em lugares onde o clero cooperou estreitamente com seu bispo, as divisões foram completamente pacificadas. Prossegue o relatório. A Traditionis Custodes, que levou à supressão de inúmeras iniciativas para a celebração da missa em latim ao redor do mundo inteiro, foi denunciada pelo clero e por acadêmicos como uma rejeição à prática perene da Igreja Católica e até mesmo ao ensinamento solene da Igreja, e segue causando estragos até os nossos dias. Curiosamente, nada causou tanta divisão no seio da Igreja, em sua história recente, quanto a implementação desse mais que polêmico motu próprio de Francisco, exceção feita ao documento Fiducia et Supplicans. Uma excrescência completamente absurda na história da Igreja, o que favoreceu que padres e bispos abençoassem o pecado dentro da própria Igreja. Esse não é o escopo dos nossos comentários aqui. O cardeal Raymond Burke afirmou que a liturgia tradicional não é algo que pode ser excluído da expressão válida da Lex Orandi, e de fato, nenhum papa sequer possui autoridade para isso, já que a celebração da missa em latim e segundo o rito codificado por São Pio V, está garantida solene e perpetuamente pela bula Quo Primum Tempore,
promulgada em 14 de julho de 1570. Prossegue o cardeal Burke, aspas, trata-se de uma realidade objetiva da graça divina que não pode ser mudada por um mero ato da vontade, nem mesmo da mais alta autoridade eclesiástica, fecha aspas, segundo escreveu o cardeal Raymond Leo Burke, isso ainda em 2021. O célebre liturgista Dr. Peter Kwasniewski também implorou aos padres que resistissem a tradiciones custodes e a responsa dúbia que a acompanhava, independentemente de ameaças ou penalidades, uma vez que a obediência a esses documentos prejudicaria a própria missão da Santa Igreja Católica. Kwasniewski ressaltou que o culto litúrgico tradicional da Igreja, sua lex orandi, lei da oração, é uma expressão, abre aspas, fundamental de sua lex credendi, lei da fé, que não pode ser contrariada, abolida ou fortemente reescrita dessa maneira, sem rejeitar a continuidade guiada pelo Espírito da Igreja Católica como um todo. A missa tradicional pertence à parte mais íntima do bem comum da Igreja. Restringi-la, empurrá-la para guetos e, em última análise, planejar a sua extinção, não tem legitimidade. Esta lei não é uma lei da Igreja, porque, como diz Santo Tomás de Aquino, uma lei contra o bem comum não é uma lei válida. Fim da citação. Assim disse Peter Kwasniewski em um discurso na Conferência de Identidade Católica, também em 2021, na época dos acalorados debates sobre o motu próprio de Francisco. Recentemente, uma campanha de cartas foi lançada pelo apostolado Faithful Advocate. É um apostolado criado na Diocese de Charlotte, Carolina do Norte, Estados Unidos, que convida paróquias e católicos de todo o mundo a escreverem cartas ao Papa Leão XIV, pedindo-lhe que revogue a Traditiones Custodes e proteja a Sagrada Liturgia em todo o mundo. Há um movimento forte a favor da liberação da missa de sempre sem restrições, assim como garantia o motu próprio anterior, o Summorum Pontificum. A uma igreja que acolhe praticamente tudo e todos, não cabe perseguir e reprimir somente um grupo que quer continuar vivendo sua fé, conforme a igreja ensinou desde sempre, até a verdadeira demolição promovida pelo Concílio do Vaticano II, que alguns chamam de reformas. Será que isso vai surtir algum efeito? Alguns querem crer que sim, mas o fato é que Leão XIV já tem tomado decisões e assumido posturas bastante desanimadoras. Recentemente, ele nomeou o cardeal Arthur Roche, que foi quem liderou o ataque do falecido pontífice Francisco contra a missa tradicional, com diversos apoiadores também da famigerada bênção homossexual. Ele elegeu essas pessoas para o dicastério da vida consagrada. A cada dia que passa, aprofunda-se e torna-se mais e mais radical a separação entre progressistas, conservadores e tradicionalistas que disputam espaços. Ao que tudo indica, logo a convivência se tornará praticamente insuportável e a missão assumida por Leão XIV de trazer união a essas partes inconciliáveis parece nada menos que humanamente impossível. De fato, não pode haver união entre luz e trevas, e uma casa dividida contra si mesma não pode subsistir. Estas são verdades elementares da fé cristã e católica, ensinadas diretamente por Nosso Senhor. Cabe lembrar aqui ainda que enquanto essas iniciativas, esses esforços todos em favor da missa tridentina seguem sem uma resposta da parte de Leão XIV, ao mesmo tempo, o Vaticano já anunciou agora recentemente, na última segunda-feira, dia 30 de julho deste 2025, que já está sendo criada uma nova missa pelo cuidado da criação. O Vaticano está prestes a publicar um novo texto da missa chamado Missa pelo Cuidado da Criação. Em nota à imprensa, emitida nesse dia 30 de junho, a sala de imprensa da Santa Sé anunciou detalhes a respeito. Acredita-se que essa missa vai se juntar à lista de missas votivas no Missal Romano e será apresentado um novo texto dessa missa por duas notáveis autoridades do Vaticano de dicastérios que são bastante relevantes. O cardeal Michael Czerny, prefeito do dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, o nome já diz muito, e o arcebispo Vittorio Viola, o famoso Vittorio Viola, que é o atual secretário do dicastério para o culto divino.
Este arcebispo Vittorio Francesco Viola, ele é notoriamente contrário à celebração da missa dita tridentina, a missa em latim, a missa de sempre. Então, não precisamos dizer muita coisa. É ele que será o responsável por apresentar essa nova missa, que já está sendo chamada da Missa da Mãe Terra, né, pelo cuidado da criação. Até o momento ainda não se sabe há quanto tempo essa missa está sendo preparada, embora seja bem provável que tenha se originado durante o pontificado de Francisco, que não é surpresa para ninguém. E, claro, será de fundamental importância que nós tenhamos cuidado com esse tipo de iniciativa que vem sendo tomada e que, infelizmente, está sendo continuada por Leão XIV. E há também outro caso litúrgico que causa muita preocupação, que é a fase experimental de 3 anos do rito amazônico, que busca se inspirar nos costumes locais da Amazônia. E ainda ao lado disso, o rito maia, inculturado e fortemente ligado ao paganismo, que o Vaticano está atualmente considerando para a suposta inculturação indígena de pessoas no México, o que já vem provocando grande escândalo, com celebrações envolvendo elementos inegavelmente pagãos e uma deturpação absurdamente sacrílega da Santa Missa. Onde o rito maia e amazônico difere dessa missa pelo cuidado da criação, é que os primeiros, o rito maia, esses ritos, o maia e o amazônico, são propostos como ritos inculturados. Já esse rito pela criação, esse rito da Mãe Terra, é entendido como mais semelhante a uma missa votiva. Francisco vinha fazendo do cuidado pela criação, pastoral ecológica, um tema de destaque ao longo do seu pontificado, dedicando a ele vários discursos, mensagens, documentos. E assim, caminhamos. Resta-nos encerrar essa conferência meramente informativa. Não estamos aqui formando juízo sobre nada, apenas informando aos fiéis católicos. Resta-nos encerrar esta transmissão com uma súplica. Maranatha Domine, quia patimur. Volta, Senhor Jesus, que padecemos. Deus vos guarde e até a próxima.